Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei qual é a hora que você vai ver esse vídeo, mas espero que ele possa te abençoar assim como me abençoou. E hoje me foi incumbido de nós estudarmos a lição número 3, que está em Efésios 2, versículo 8 e 9. Mas vamos primeiro começar com uma oração e logo em seguida vamos começar com a leitura da lição. E vamos orar para que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa nos capacitar e que nós possamos aprender cada vez mais de sua palavra. Querido amado Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor Deus. Derrama as tuas bênçãos sem medida sobre a vida de cada irmão, Senhor Deus, sobre nossas vidas aqui. Derrama as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre a vida de todos que irão ver este vídeo. Possa, Senhor, ser uma mensagem para cada pessoa. Muito obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu ainda há de fazer em nossas vidas. E desde já eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, Senhor. Amém, amém, graças a Deus. Bom, amados irmãos e amadas irmãs, vamos estudar. E a nossa leitura está em Efésios 2, versículo 8 e 9, que vai dizer a seguinte coisa. É basicamente um versículo que quase todo mundo sabe, como João 3,16. Mas o versículo de Efésios 2, versículo 8 e 9, vai dizer a seguinte coisa. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando me passaram esse estudo dessa revista da lição número 3, eu comecei a estudar e eu achei muito boa essa abordagem que o autor faz na leitura. Ele vai dizer no título, não as obras e sim a graça. E eu achei muito interessante porque o apóstolo Paulo, ele menciona a graça como algo maravilhoso, ou algo fantástico. Pela graça sois salvos por meio da fé. E ele, na sua abordagem, ele já vai dizer a seguinte coisa. Ele vai dizer, numa breve introdução que o autor da revista fez, ele vai dizer, uma questão ainda discutida em nosso meio é a relação correta entre a lei, que é a Torá, e o sistema do Antigo Testamento de se aproximar de Deus. E a graça mostrada no Novo Testamento. Então ele já vai abordando, já vai entrando, dizendo que há uma questão a ser discutida na relação de como entrar, né? Como chegar a Deus. Lógico que quando existe a lei foi colocada para mostrar os nossos pecados. E a graça é mostrada no Novo Testamento através de Jesus Cristo. Ele vai abordando a revista e vai dizendo, algumas seitas evangélicas confusas misturam lei e graça. E outras mais confusas pregam a lei como essencial à salvação. Aí ele vai dar uma breve introdução sobre Paulo. Ele vai dizer que Paulo era judeu ortodoxo, um fariseu profundamente imerso no ensino da lei. Ele foi um dos mais aplicados fariseus. E na minha nação, excedida um judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo vai dizer isso. Eu lembro bem de quando eu era criança e minha avó, ela nos ensinava algumas coisas, algumas tradições que ensinaram a ela. E você quando criança, você vai pensando no que vai ser ensinado a você. É algo que vão ensinando a você, você pensa e vai refletir. E ele vai falar sobre tradições. Aí ele vai dizer que está em Gálatas 2,14, criado no mais rigoroso judaísmo,
aprenderam que a lei era o caminho da salvação. Então Paulo, ele aprendeu que o caminho da salvação era pela lei. A obediência a ele salvara o fiel, mas após a sua conversão mudou a sua posição. Na lição anterior comentamos o fato de Paulo levar o evangelho aos gentios, desde sua conversão ao Senhor, e dissera que ele fora escolhido para levar o evangelho aos gentios. Então, logo Paulo, desde sua conversão, ele foi escolhido para levar o evangelho aos gentios. Logo que os 12 ficaram em Jerusalém. Então, Paulo, ele se converteu, ele entendeu o seu propósito, que era levar o evangelho aos gentios, e que necessitava de sair. É por isso que Paulo é conhecido como o segundo maior missionário do mundo. Paulo fez coisas sem muitos recursos, coisas grandiosas. Mais tarde, na sua mais dura carta, ele disse que a circuncisão como rito religioso anulava a obra de Cristo. Gálatas 5:2. Ou cristão ou judeu, ou a salvação pela graça por meio da fé em Cristo, que está em Efésios 2:8 e Gálatas 2:16. Ou a salvação pela lei. Se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus teria sido sem sentido. Continuamos na nossa caminhada hoje, vendo como Paulo deu um sonoro não às obras da lei. Então ele está abordando que se todos fossem circuncidados, Jesus não haveria Jesus. Para que o sentido de ter Jesus? Então Jesus, ele é o firme fundamento. Paulo está dizendo que Jesus é o único que salva. Não é a lei que salva. É como eu falei no início, a lei ela te mostra o teu pecado, mas a lei não salva. E terminando essa breve introdução, nós vamos entrar na busca inadequada. Digamos assim que seja o primeiro capítulo. E ele vai dizer, o autor, que diz assim: Paulo não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Jesus. E se achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3:9. A busca anterior como fariseu fora frustrada. Então Paulo buscava a salvação pela lei e ele ficou frustrado. Como qualquer sistema religioso não pode nos dar perdão dos pecados, só a fé em Cristo. Alguém pode sentir bem numa religião. A gente conhece pessoas que se sentem bem em suas religiões. Mas nós podemos dizer que essa pessoa tem a salvação? Talvez não podemos afirmar, mas tem muitas pessoas que se sentem bem cumprindo um conjunto de regras e obedecendo a determinados ritos. Mas isso será uma questão de gosto. Como eu falei, gosto, a pessoa pode escolher o que ela quiser fazer. Terá paz interior, porque satisfaz o desejo do seu próprio coração. Eu conheço muitas pessoas que estão em religiões, mas só para satisfazer o seu gosto, como o autor está falando aqui. E às vezes, quando a verdade chega, ela não quer aceitar. Mas diante de Deus, isto é bem diferente do que sentimos ou achamos. Só a fé em Cristo pode salvar a pessoa. Só a fé em Cristo Jesus pode salvar a pessoa. É por isso que eu digo que às vezes nós precisamos ter a convicção da salvação. Sistema religioso algum pode nos salvar. Nenhum sistema religioso salva o ser humano. Devemos dizer não às formas religiosas que criamos. Elas seguem a nossa mente e não a mente de Deus.
A bagagem legalista de Paulo foi inútil, como podemos ler em Filipenses 3, 4, 7. Ele considerava todo o sistema religioso como refúgio ou esterco. Palavra dura, mas expressiva, Filipenses 3, 8. A sua conduta irrepreensível dentro da lei era inútil. Bom, como a gente já conhece um pouco da vida de Paulo, como a gente já leu várias vezes sobre a vida de Paulo, Paulo considera esterco e ele diz que tudo isso era inútil. Tudo isso era inútil. Obedecer à lei não era impossível, como dizem alguns. O moço rico que queria a vida eterna disse a Jesus que obedecia a ela, guardando tudo, que está em Mateus 19, 16, Marcos 10, 17, 21 e Lucas 18 a 18, 22. Jesus não contraditou o moço, dizendo que era impossível obedecer a tudo. Aceitou a sua palavra. Então Jesus, a gente olha para aquele jovem rico e Jesus disse para ele, eu sei que você faz todas essas coisas. Jesus é Deus, né? Que Jesus sabia o que ele fazia. Só que faltava alguma coisa. Faltava graça para aquele homem. E ele não quis, né? Como muitos dos seres humanos não quer também. Voltando, aqui ele vai dizer, Paulo cumpriu a lei. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível, que está em Filipenses 3,6. Não pensamos que o Evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei. Ninguém conseguiu cumpri-la. E aí ele viu que era impossível e arranjou outro método. Essa teoria desonra a Deus. A lei era transitória. Criou uma consciência de pecado, que está em Romanos 3,20 e 7,20. E Deus ofereceu a graça aos que reconhecem seus pecados e apelam para sua misericórdia. Então Deus ofereceu graça ao ser humano. Deus ofereceu misericórdia ao ser humano. E mesmo sendo Deus, Deus o amou o ser humano. E mesmo nós sendo pessoas desobedientes, eu gosto de uma passagem de Paulo que diz que quando penso fazer o bem, o mal já pratiquei. Mesmo nós sendo maus, Deus deu seu Filho para que nós fôssemos salvos. E isso é uma verdadeira verdade. E ele vai dizer, mais lá na frente, a lei dizia, façam isto e viverão. A graça diz, eu fiz para que vocês vivam. Buscar a salvação na lei, como Paulo mostrou na sua vida e palavras, é frustrante. Na graça do Deus que ama, que faz por nós e nos dá gratuitamente ao amado, que está em Efésios 1:6. Encontramos a vida eterna. Então, a graça, ela nos mostra a vida eterna. A graça maravilhosa de Jesus, ela nos mostra o caminho certo. Nos mostra que a lei, ela não nos leva à salvação. No segundo tópico da nossa lição, Cristo e o fim da lei. A religião legalista, seja dos fariseus ou seitas atuais, que nos enchem de regras, enfatiza o que a pessoa deve fazer. O Evangelho de Jesus, pregado por Paulo, enfatiza que Deus fez para que ninguém se envandeça por ter feito o que Deus o aceitasse, que está em Efésios 2, versículo 8 e 9. Deus nos aceita não pelo que fizemos, mas pelo que Jesus fizera na cruz. Veremos isto depois no estudo sobre a doutrina da reconciliação. Mas guardemos desde já agora que Deus estava em Cristo e Ele nos reconciliou consigo na pessoa de Cristo. Está em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Que Deus nos reconciliou. Eu acho isso lindo, fantástico, sabe? Deus Pai e Deus Filho fizeram a obra da reconciliação. Deus Espírito Santo trabalha em nós para entendermos o que o Pai e o Filho fizeram. Ele é o ministro da graça. Então Jesus, ele é o ministro da graça. Graça.
graça. Não merecemos, mas temos a graça do Deus vivo por todos os dias, por todas as manhãs. O ensino é que Deus fez o que devemos crer no que Ele fez. Cristo pôs fim ao valor da lei e se tornou norma para nós. Quem defende a lei tem zelo por Deus, mas sem entendimento. Romanos 10, de 2 a 4. Cristo é o fim da lei, diz Paulo. A palavra fim e o grego telos, que significa meta ou término, aqui significa os dois. A lei era uma provisão temporária até a vinda do descendente de Abraão. Então a lei era algo que ia acabar até a vinda do filho de Abraão, que era Jesus. Em quem a promessa se cumpriu, mas sendo provisão temporária, terminou em Cristo. Então a lei acabou em Cristo. Que é o clímax da revelação de Deus. Como Jesus disse em Lucas 16:16, o evangelho do reino substituiu a lei. Eu acho isso lindo. O evangelho substituiu a lei. O evangelho da graça, da misericórdia. Se Jesus não viesse, como que a lei ia alcançar todos esses outros povos? Através da lei nós seríamos salvos. Como entenderíamos? Então foi preciso vir a graça, um favor imerecido que é em Cristo, para que nós possamos entender a salvação. A lei era provisória, está em Gálatas 3, de 13 a 24. Ela foi um aio para conduzir a Cristo. A palavra aio e o grego paidagogos, de onde vem pedagogo e pedagogia. Aparece também em 1 Coríntios 4,15. Como preceptores, o paidagogos era o escravo que cuidava da educação da criança em casa e que levava pela mão à escola. A lei e o paidagogos que conduziu a Cristo. A lei não tem poder de salvar, mas Cristo tem. O legalismo leva a praticar boas obras para agradar a Deus. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com os mesmos propósitos. A graça mostra de Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo. Então a graça, ela nos mostra que dá a salvação de Cristo. E vamos para o terceiro e último tópico desta revista, que vai dizer que somos salvos pela graça. Dizemos que somos salvos pela fé. A declaração está equivocada. Somos salvos pela graça por meio da fé. E não pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então ele vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Imagina se isso viesse de nós. Não poderia vir de nós. Nós que somos pecadores, somos maus. Isso tinha que vir de Deus. Tinha que vir do Filho de Deus. Tinha que vir de Jesus. Ele que é a maior graça. A pessoa poderia ter uma tonelada de fé, mas se não houver uma grama de graça, não seria salva. A graça de Deus, sua bondade para conosco, é a causa de tudo. A graça de Deus e a sua bondade para conosco. Isso é lindo, é a causa de tudo. É o amor de Deus para conosco. É por isso que nós estamos aqui. Se não fosse isso, não estaríamos aqui. Foi o amor de Deus para com o homem. O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Nós não somos dignos de receber algo se não for dado de Deus. João 3,27. Muita gente se orgulha de ter fé. E a religião legalista que põe o foco no homem. A graça nos humilha ao dizer que nada nos agrada a Deus, mas ela nos ama a si mesmo. A graça nos humilha. Muitos falam
mais da fé do que da graça, porque querem o foco sobre si. A graça põe o foco sobre Deus. Mas isto não é salvação compulsória. Como dissemos no estudo anterior, nós nos apropriamos da graça pela fé. Basta crer. Então basta crer no Senhor Jesus. O carcereiro de Filipe perguntou: Senhores, o que me é necessário fazer para salvar? Aquele homem viu aquele milagre acontecer. E ele perguntou: o que é necessário salvar? E eu acho lindo isso, quando ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só crer. Basta crer. Talvez você que não seja cristão esteja vendo este vídeo. Você possa estar fazendo essa pergunta: o que me é necessário fazer? Basta crer no Senhor. O que me é necessário ter? Basta crer no Senhor. Talvez você esteja vendo esse vídeo, esteja passando por uma situação difícil, de saúde, ou financeira, ou qualquer outro tipo de situação. Basta crer. É só Cristo que dá a salvação. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Não há o que fazer. Deus já fez. Em Cristo basta crer. Não é fé na fé. Como alguns parecem crer, dizendo que tem muita fé. É fé em Cristo. Pode-se ter uma tonelada de fé na pessoa errada. Isto não valeria nada. É crer na pessoa certa, Jesus Cristo. A oferta de Deus pelo pecado. Então é crer em Jesus. Ele que é a oferta de Deus pelos nossos pecados. É Ele quem nos limpa. É Ele quem nos coloca no seu colo. É Ele que nos conduz. É Ele que nos tira de caminhos tortuosos e nos coloca nos caminhos certos. Basta crer em Jesus. Vivemos um tempo de rejudaização do Evangelho. A questão é que a igreja resolveu em Atos 15. E eu gostaria que vocês pudessem ler Atos 15. Mas leiam Atos 15. Pensem num capítulo maravilhoso. Ressurge na ação de alguns que, empolgados pelos seus insígnios e gurus iluminados, trazem fraseologia, os símbolos, as festas judaicas para a igreja. Devemos dar um sonoro não às obras da lei. E o entusiasmo, sim, à graça. Então, voltando aqui, no capítulo 15, mais uma vez eu estou frisando para vocês lerem esse capítulo 15, porque no capítulo 15 tem algumas conversas lá muito bacanas que você precisam ler para entender essa lição. E lá tem a ida de Paulo, depois tem a troca de Paulo com outro discípulo, mas ela nos frisa isso, que nós devemos fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. E é pela graça, não é pela imposição da lei. E eu gostei muito desse finalzinho desse tópico 3, que eu acho que para mim fechou com chave de ouro, quando nas últimas palavras ele vai dizer a seguinte coisa. Ele foi muito feliz em dizer, o autor foi muito feliz, mais uma vez, em dizer: nós não somos judeus, mas somos cristãos. O nosso monte não é o Sinai, mas é o Calvário. E do Calvário vem a declaração: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ele encerrou com chave de ouro quando ele começa dizendo que não é a lei que salva, mas é Cristo que salva. E depois ele vai dizer que é a graça maravilhosa e não é a lei. Mas ele vai dizer assim: não somos judeus, mas somos cristãos.
O nosso monte não é o Sinai, mas é o Calvário. E do Calvário vem esta declaração: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então nós fechamos esse capítulo com esta declaração desse autor, dizendo que não é, que nós somos cristãos. O nosso monte é o Calvário. E as palavras que dizem essa declaração, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então nós temos apenas que crer em Jesus Cristo, o autor e consumador. Temos que ter a fé em Jesus Cristo. E para a gente encerrar, ele coloca aqui como 3 coisas para que a gente possa parar para pensar e agir. Guardemos bem essas 3 lições do estudo de hoje. Número 1, ele vai dizer: somos salvos pela graça, não pela lei. Porque pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Está em Romanos 3,20. Então, na lei nós só conhecemos o pecado. É através da lei que nós conhecemos. Quando você diz a uma criança não faça, e ele faz, aí ele transgrediu uma lei. Então ele conhece que ali ele errou. A lei veio para isso. O 2, ele vai dizer: somos salvos pela graça por meio da fé. E não é da fé que arranca alguma coisa de Deus. É a graça de Deus que nos oferece e nos apossamos pela fé. É na graça de Deus que nos apossamos pela fé. É o crer no Senhor. E o 3, ele vai dizer: nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. E é verdade. Nada somos e nada merecemos. Nada somos e nada merecemos. E é incrível como a gente para pensar nos dias de hoje. Realmente nada somos e nada merecemos. Deus é que nos dá tudo. Deus é que nos abençoa. Não podemos nos orgulhar e dizer: foi eu que fiz, foi eu que ganhei. Não, foi Deus. Que a cada manhã as misericórdias se renovam para conosco. Para nos mostrar nos séculos vindouros a supremacia e a riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 5:2. Pensamos nesses dias: o que Deus quer para mim? O que Deus quer que eu faça? Eu tenho certeza de algo que Deus está nos ensinando em tudo que está acontecendo nesse mundo. Talvez um novo jeito de evangelizar, um novo jeito de estar com pessoas. E Deus está nos treinando, realmente. E eu posso dizer para vocês: seja treinado por Deus, para que quando vierem os dias maus você possa estar apto para fazer o que Deus quer que você faça. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Eu vou fazer mais uma oração para a gente encerrar. Querido e amado Deus e Pai, nós te louvamos e nós bendizemos o teu santo nome, pois não há Deus como tu, um Deus que nos amou, que enviou o seu único Filho, Senhor, para morrer pelos nossos pecados, para que nós possamos entender que é só em Cristo Jesus que nos alcançou. Muito obrigado, Senhor. Derrama as tuas bênçãos sobre a vida de cada um que vai ouvir esta lição, Deus. Muito obrigado. Derrama as tuas bênçãos sem medida. Eu te louvo pela vida de Paulo, que até hoje tem nos ensinado, Senhor Deus. Tem nos ensinado até nos dias de hoje, depois de tantos anos, ele tem nos ensinado. Muito obrigado, Deus, pela palavra de Deus que está viva, Senhor Deus. Muito obrigado pelo Evangelho da Graça que me alcançou. Muito obrigado por tudo que tu tens feito.
E muito obrigado por tudo o que tu ainda há de fazer nas nossas vidas. É que eu te peço e te agradeço desde já. Em nome de Jesus. E no poder do Espírito Santo, Senhor, que tem nos ensinado, tem nos guiado. É que eu te peço desde já. Amém, amém. Graças a Deus. Muito obrigado, irmãos.